Sem mais delongas, queria chamar ao palco o nosso palestrante, o professor Adriano Paranaíba. Boa tarde a todos. A verdade, meu nome não é Adriano Paranaíba, meu nome é Bill Murray. Eu estou faz 10 dias dando essa palestra aqui em Ribeirão. Eu acordo, perco o voo e dou a palestra. Eu acordo, perco o voo e dou a palestra. Então eu vou falar outra palestra, que a de ontem já faz 9 dias que eu falo. A verdade é essa. Então, assim, achei super... um trem muito louco esse negócio de... recentemente eu tive problemas também, o sistema... eu estava em Brasília, falaram que os voos em Brasília foram cancelados, o sistema caiu e estava maior solão. Agora deu sorte de ter neblina no dia que o sistema caiu, né? Então, infelizmente, nós estamos com um sistema muito sucateado, não adianta a gente colocar a aeronave top para rodar e os aeroportos ser essa catástrofe. Privatiza tudo, pronto, era essa a mensagem que eu queria falar. Então, vamos falar de teoria austríaca dos ciclos econômicos. Claro que eu não vou entrar numa perspectiva mais profunda, macroeconomicamente falando, como o Hélio falaria, porque, de fato, eu não trabalho com o mercado financeiro, né, eu trabalho especificamente com o setor de transportes, mas é interessante porque dá para aplicar. Essa é uma coisa que eu acho bacana da escola austríaca. Como ela é algo que estuda as pessoas, as relações de causa e consequência, como as pessoas interagem para isso sim formar a economia. Então você pode aplicar isso em mobilidade urbana, você pode aplicar isso em análise da Petrobras, você pode aplicar isso em vários setores, analisar bancos centrais, essas coisas todas. O Mises tem essa frase que eu acho incrível. Eu acho que é a melhor frase. O Mises é foda, ele tem muita frase que é a melhor frase, né? Mas essa realmente é muito interessante, porque a gente fala mal do capitalismo, todo mundo fala mal do capitalismo, mas a gente nunca teve realmente uma experiência 100% capitalista de existência de fluxo econômico propriamente dito. Então, a gente sempre tem problemas de intervencionismo e, quando dá errado, a gente põe a culpa no capitalismo, que não esteve ali presente desse processo. Então, essa coisa legal do Mises falar de que... Deixa eu apertar aqui para ver. Aí, pronto. De que a opinião pública sempre culpa o capitalismo por efeitos causados por políticas anticapitalistas, né? Então, daí que o Mises tem, em 1912, então, bem antes da crise de 29, ele já estava escrevendo, em 1912 já tinha uma publicação de como é que funciona esses ciclos, como que é, né? Porque fica parecendo assim, eu já escutei gente falar isso. Pô, economista austríaco é muito fácil ser austríaco. Você fala que vai dar errado, um dia dá errado. Não é muito fácil ser austríaco. Não, mas não é nessa perspectiva. Você cria um método de análise. Né? O Mises, lá em 1912, com o seu artigo da teoria do dinheiro e do crédito, e mais especificamente o Hayek, na sua sequência de palestras, ele foi convidado pelo Keynes para dar uma sequência de palestras lá na London School of Economics, e aí isso deu origem a um livro fantástico dele, que é o Price and Productions, onde ele fala... E a gente consolida essa ideia da teoria austríaca dos ciclos econômicos. O que acontece? Dentro da lógica austríaca, não só austríaca, mas de economia, nós temos uma fronteira de possibilidade de produção. Né? Ou seja, ou você consome, ou você gasta todo o seu dinheiro consumindo, ou você gasta o seu dinheiro em investimento. Ou você vai trabalhar dentro dessa fronteira, buscando uma dosagem de... você não pode viver só de consumir, você também não pode viver só de investir. Você tem que buscar um meio termo, uma relação ali, o quanto que você vai consumir, quanto que você vai guardar. Né? Então, você tem essa possibilidade. Vamos imaginar que a gente tenha esse nível aqui, que as pessoas estão trabalhando num determinado momento da economia. Então, você tem um tanto de consumo aqui e você tem um tanto de investimento aqui. Uma coisa importante da gente verificar é que boa parte do investimento, ele não é investimento líquido, ele não é investimento que vai entrar novo, para fazer novos negócios, para gerar novos empregos. Boa parte vai ser para reposição de capital. Então, só uma pequena parte do investimento líquido que, de fato, vai gerar novas possibilidades, que vai gerar crescimento econômico propriamente dito. Então, é esse pedacinho de investimento líquido, né, que vai possibilitar com que você faça a economia crescer. Então, vai ser
proporcional esse tamanho de investimento líquido ao tamanho que a economia cresce. Ou seja, aí começamos a colocar a lógica austríaca do processo. Olha, se o investimento líquido é o que faz surgirem novos negócios, que faz a economia crescer, que vai gerar empregos, o sensato seria nós incentivarmos a população a reduzir o seu nível de consumo, pôr o dinheiro lá no banco, guardar o dinheiro para fazer investimento, para pôr o dinheiro lá, né, lá dentro do fluxo circular da renda que vocês estudaram lá, uma parte do que não é consumido lá com as empresas, ele vai para o banco pregar aquele produto, o dinheiro é o produto do banco, para ele vender isso e cobrar juros das empresas. Então, se você vai ter mais dinheiro lá no banco, disponível, então a poupança privada, que vai ser esse aumento de investimento líquido, que vai fazer com que haja, porque a reposição de capital é constante, né? Se as pessoas estão poupando mais ou menos, tem uma hora que você tem que trocar a máquina. Né? É constante. Aqui lá, seja um lugar rico, um lugar pobre, aquela máquina tem que ser trocada. Então, a reposição de capital vai ser do mesmo tamanho. O que aumenta realmente vai ser a quantidade de dinheiro, mais dinheiro para se fazer mais investimentos. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma onda de crescimento maior, porque você tinha mais investimento disponível. Aonde que a gente poderia dizer que isso daqui não funcionaria? Se todo investimento fosse para estoque. Keynes fala isso. Olha, se as pessoas pegarem todo esse investimento aqui e transformar em estoque, aí você para a economia, não é verdade? Porque aí você vai estocar, as pessoas diminuem o consumo, não tem gente para consumir aquele estoque, e aí você vai travar a economia. Mas será que até o varejo ele só gasta o novo investimento com o estoque? Não. Uma parte do investimento lá ele vai gastar com outras coisas. Ele vai pintar fachada, ele vai gastar com folder, fazer marketing, fazer alguma coisa. E aí ele vai gerar renda, vai contratar mais gente. E aí isso novo que foi produzido vai gerar mais renda. E aí o consumo aumenta nos níveis de mais investimento que foi feito na sociedade. Essa é a lógica austríaca do crescimento econômico. Não tem como você crescer a economia sem produzir algo antes. É a produção que gera mais emprego, para gerar mais emprego gera mais renda, e com mais renda você faz a economia crescer. E aí as pessoas vão consumir mais porque elas têm mais grana para consumir. E aí vai surgir a ideia, né, que o Hayek ele vai ter uma perspectiva de que a economia, como nós falamos ontem, uma variável extremamente importante para a análise econômica da ótica austríaca é o fator tempo. Ou seja, quando a gente pensa no como que esse investimento novo vai ser feito, ele não vai ser feito de forma estanque, ele não vai cair no dinheiro, esse dinheiro de investimento não vai cair no bolso de todo mundo ao mesmo tempo e o consumo daquele dinheiro vai acontecer ao mesmo tempo. Não. Nessa lógica é que o Hayek vai questionar os modelos propostos de economia, de que não, é só aumentar investimento, que aumenta isso, aumenta... Não. Você tem etapas que acontecem em tempos diferentes, em momentos diferentes. E daí que vai surgir a ideia do triângulo de Hayek, que seja o quê? Até chegar ao consumo, esse investimento, até esse investimento que foi feito lá na parte de trás da cadeia, né? Aí vamos imaginar que aqui é investimento em ciência e tecnologia. Aí isso daqui vai gerar novas patentes que vão ser usadas em novas máquinas, essas novas máquinas vão fazer novos tipos de produtos, que vão fazer esse produto ser produzido, ele vai para o varejo, e o varejo chega finalmente no consumo. Leva um fator importante chamado tempo. Os modelos matemáticos que a gente vê, que não são dos modelos da escola austríaca, eles não consideram a variável tempo como etapas de produção. Tudo acontece de forma estanque, acontece tudo ao mesmo tempo. E isso não é fato, correto? Quais vão ser as implicâncias disso? Você só vai fazer a economia crescer quando esse daqui crescer e com os frutos que cada um teve de sucesso de seguir a economia para a próxima etapa, é que eles vão crescendo, e aí cada um vai crescendo e você vai aumentando o tamanho da economia, que seria esse triângulo, a soma dos fatores de produção, da produção toda em si. Então seria mais ou menos desse jeito. O modelo keynesiano seria dessa forma, um modelo bidimensional, renda, consumo, Y igual a C mais I,
consumo é igual a A mais consumo, aí esse Y aqui você abre, é renda menos tributo e tal, né? Eu lembro que meu primeiro artigo como estudante de economia foi pegar a POF, a pesquisa de orçamentos familiares, e calcular esse Azinho aqui para cada uma das regiões do Brasil. É mais barato, a econometria é bonita, é legal, bacana, mas esquece um fator importante chamado tempo. Né? Será que quando aumenta o salário mínimo, acontece o aumento de consumo ao mesmo tempo, da mesma forma, em todos os lugares? Será que todo mundo cresce ao mesmo tempo? Não, existem etapas de produção que você tem que entender que cada um vai gastar um tempo para se acontecer. Então, seria mais ou menos assim o modelo austríaco. Né? A gente teria um campo tridimensional onde o tempo vai como pano de fundo para que a economia aconteça, onde você tem a demanda, onde você tem a oferta reagindo ao fator tempo de crescimento econômico. Correto? Então vamos olhar o triângulo de Hayek, combinando o triângulo de Hayek com essa fronteira de possibilidade de produção. Como é que funcionaria? O triângulo, vamos imaginar aqui, ó. O consumo está nivelado aqui, ó, etapas do investimento, o consumo está nivelado aqui, então a gente está consumindo aqui, e o investimento está aqui. Se eu desloco consumo para investimento, eu vou tirar esse dinheiro de consumo, vou jogar para investimento, então eu alongo a cadeia, eu alongo esse triângulo. Esse triângulo vai ficar maior na parte de investimentos. Vai fazer com que haja mais investimentos, a indústria vai gerar mais emprego na indústria vai gerar mais renda, esse cara que está na indústria vai poder sair da indústria e ir no varejo comprar um colchão novo, e aí ele vai poder gerar mais emprego no varejo, vai aquecer a economia, e aí o triângulo vai crescer de uma forma muito maior, de uma forma muito mais intensa. Então essa seria a lógica da escola austríaca. Você precisa primeiro produzir, fazer os investimentos, para isso, com o tempo, virar resultado para a economia, até chegar em nós, consumidores. Tá? Mesmo porque eu acho que é um trem mais errado do mundo, né? Consumidores. Aí, nós, consumidores, pô, mas a gente também não vai trabalhar? A gente também não investe? Não é? Não sei em quem você investe, mas a gente investe, não investe? É uma coisa, até uma cultura marxista, né, de achar que todo mundo é classes. A gente dividir as pessoas em classes, né, luta de classes. Proletariado tem que vencer o capitalista. Eu sempre me pergunto, né, qual que é a solução do capitalismo, o Marx? Qual que é a solução que o Marx dá para o pipoqueiro? Suicídio, né? Porque ele é o capitalista e a mão de obra trabalhadora que está ali. Então, já que ele tem que vencer, então ele se mata, resolve o problema da luta de classe do pipoqueiro. Né? Então, é uma coisa meio irracional a gente achar que está cada um num quadrado. Então, você às vezes está você às vezes pode muito bem participar de todas essas etapas desse triângulo, mas você participa em tempos diferentes. E é isso que a gente acredita, dentro da lógica que o Hayek vai propor. Vou mostrar aqui para vocês o único gráfico que tem no livro do Keynes, que é o gráfico que mostra como é que funciona o mercado de crédito. Como é que funciona crédito? Volta aqui. Crédito, como nós falamos ontem, é o custo do dinheiro, correto? Taxa de juros é o custo do dinheiro. Então, vamos imaginar que nós vamos aqui fazer um experimento sem Banco Central. Vamos fazer um experimento aqui, vamos montar o nosso banco, banco dos alunos da fé. Eu tenho sonho de virar banqueiro. Vocês não têm vontade de virar banqueiro? Pô, todo mundo quer virar banqueiro. Todo mundo fala mal de banqueiro porque você quer tomar o lugar do banqueiro. Mas, no final das contas, a gente quer virar banqueiro. Né? Eu, por exemplo, o sobrenome da minha família é Paranaíba, e lá em Goiânia tem uma avenida importante chamada Paranaíba. Pô, meu sonho é montar o Banco Paranaíba na Avenida Paranaíba e vender Paranaíba Coin. Vai ser do caralho. Não vai ser massa? Pô, eu tenho vontade de ser isso. Então, no dia que vocês verem eu parar da palestra, parar da aula, vocês podem saber que tem um banco lá vendendo a minha criptomoeda. O lastro vai ser piqui da minha moeda. Ótimo. Sincero, melhor que Bitcoin, né? Então tá bom. Então vamos imaginar que vamos montar o nosso banco. O que a gente precisa para atrair dentro, até mesmo daquela lógica de fluxo circular da renda? O que eu preciso para montar o meu banco? Eu preciso de... Qual que é o produto do banco? Dinheiro. O banco faz o quê? Ele vende dinheiro para quem não tem dinheiro. E ganha juros, tá? Beleza. Vamos montar então. A gente tem dinheiro? Pode falar a verdade. Não, nós quebrado, nós não temos dinheiro. Então o que a gente faz? A gente promete para alguém
uma taxa de juros, para a gente atrair clientes para o meu banco. Então, os caras vão vir e vão dar dinheiro para a gente. A gente vai lotar esse auditório de dinheiro, porque a gente vai prometer uma taxa de juros de 10% ao ano. Ah, e põe o seu dinheiro aqui no nosso auditório, no nosso banco, que daqui a um ano você vai receber 10%. Aí, quando o nosso banco estiver cheio de dinheiro, vocês vão falar, nossa, Adriano, nosso banco é um sucesso. Aí eu falo assim, não, deu merda, como é que a gente vai pagar 10% para essa galera toda, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai emprestar esse dinheiro. Nós temos dois caminhos. Nós podemos emprestar para quem está desesperado, e a gente virar agiota, correto? É só cobrar mais do que 10%, não é? Mas a gente vai ter um risco gigantesco, não vamos? Porque esse cara que pega dinheiro desesperado some, não tem garantia, não tem nada. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que buscar colocar esse dinheiro em investimentos que a gente vai ter certeza que a gente vai ter esse retorno, certo? O que vai acontecer no nosso banco? A quantidade de dinheiro, a oferta de dinheiro lá do nosso banco vai aumentar. A quantidade de oferta de dinheiro aumentando, o que acontece com o preço do dinheiro? Ele diminui. Adriano, mas não faz sentido. Eu vou ter que pagar 10% ao ano para os clientes. Como é que eu vou emprestar para uma indústria 6% ao ano? Porque vão ser empréstimos de longo prazo. Você vai ter aquele cliente durante 20 anos, e para quem já fez matemática financeira, quando a gente empresta 5% por 20 anos, como é juros composto, você vai ter uma rentabilidade muito boa, porque você tem a garantia. Por exemplo, vocês viram recentemente, por exemplo, eu comprei um apartamento e fui financiar uma parte do apartamento. O Itaú estava emprestando mais barato que a Caixa Econômica. Pô, a Caixa Econômica, que trabalha com taxa de juros subsidiada, por que o Itaú ia emprestar um dinheiro mais barato do que a própria Caixa Econômica? Porque é uma forma de me ter como cliente durante 20 anos. O sistema habitacional vai fazer, e eu ainda tenho um imóvel como garantia, né? Então o risco é menor, eu posso trabalhar com uma taxa de juros mais barata. Então, pela lógica de mercado, nós poderíamos ter o quê? Nós poderíamos ter um fluxo de taxa de juros, onde, dependendo do volume de gente emprestando dinheiro, a quantidade de poupança privada vai fazer com que haja uma abundância de oferta monetária, de investimento, e esse aumento dessa oferta monetária vai fazer com que a taxa de juros caia e vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse em investir. Vamos aproveitar que a taxa de juros está barata e vamos aproveitar isso. Qual que vai ser a proposta keynesiana, desenvolvimentista, que a gente vê e a gente vive vendo o Brasil fazendo isso? Vamos abaixar a taxa de juros. Mas está aumentando poupança? A gente está guardando dinheiro no banco? Não. Como é que a gente faz, então, para baixar essa taxa de juros? Aumentando a oferta monetária do mesmo jeito. Porém, em vez da gente incentivar a poupança, a gente aumenta a base monetária. A gente liga a impressora. Né? Ciro Gomes na veia. Toca a ficha na máquina. Se você toca a ficha na máquina, essa área aqui, ó, esse quadrado aqui, vai ser justamente a área que representa o volume de dinheiro suficiente para baixar a taxa de juros daqui para cá. É o que a gente fez, aí é onde eu aplico teoria dos ciclos econômicos austríacos em mobilidade urbana, que foi o bote errado que o Guido Mantega fez para incentivar a linha branca e o setor automobilístico. O que ele fez para incentivar o setor automobilístico? Eu tenho que ter investimento privado, nós temos que ter poupança privada, seja no setor produtivo do carro, para eu aumentar a oferta de carros, seja para as pessoas terem grana para comprar mais carro. Tinha essa poupança privada no Brasil? Não. O que ele fez? A gente empresta dinheiro barato via BNDES. Quando a inflação estava 4%, ele começou a emprestar a BNDES incentivado para montadoras virem abaixo de 3% ao ano, ou seja, estava dando dinheiro. E para as pessoas, para as famílias, fez o quê? Diminuiu a taxa de juros para carro. Para carro, linha branca, reduz IPI. Né? Eu não sou contra a redução de impostos. O problema é que escolher um setor específico, né, como o professor Fábio ontem falou muito bem, eu escolho um amigo do rei e eu dou a benesse para ele. O que aconteceu com o setor automobilístico?
a propaganda, não sei como é que eram as propagandas aqui em Ribeirão, lá em Goiânia era assim, ó, aproveite os últimos dias de IPI, corre e compra o carro. Não era assim? Aproveite, o IPI vai acabar. Corre, parece que era balinha, o pessoal tinha que correr e comprar. Nossa, tem que aproveitar essa oportunidade. Primeiro, a pessoa tinha dinheiro? Se tivesse, beleza, tem que comprar carro mais barato mesmo. As pessoas tinham dinheiro? Não, não tinham dinheiro. Então o que elas fizeram? Financiamento. Taxa de juros, imprime mais dinheiro, diminui depósito compulsório, faz um monte de medidas lá, não precisa ligar propriamente dita impressora, né, para você aumentar a base monetária, diminuir taxa de juros na marra, e aí você tem esse volume grande aqui, ó, de dinheiro novo. Esse dinheiro novo vai trazer uma sensação de que a economia está crescendo. Porque tem dinheiro, temos que aproveitar a oportunidade. Né, eu lembro que o pessoal lá, foi a primeira vez que eu apareci no Bom Dia Brasil, minha mãe me ligou, ai meu filho, você apareceu no Bom Dia Brasil, mas você falou mal de comprar geladeira, eu queria tanto comprar uma geladeira nova, meu filho, fala que você falou mentira. Não, mãe, é verdade, é fria. Por quê? Geladeira, linha branca, baixo IPI, é sério, baixo IPI da geladeira, tá. Aí a geladeira era R$3.000, aquela Frost Free duplo não sei o quê, que faz gelo, que você põe a latinha de cerveja, aperta, em 5 minutos está gelada. Cara, aquilo... Você não precisa de mais nada na vida, né? É só ter energia elétrica debaixo da ponte. Está ótimo. Você põe lá e gelou cerveja, está valendo. Então, você tem lá aquela geladeira. Aí ela é R$3.000. Aí ela baixa para R$2.500. Cara, ela nunca teve nesse preço. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Você tem R$2.500? Não. Ah, então eu dou um jeito. Aí você vai lá e compra nas Casas Bahia. Faz o carnezão lá de 700 suaves prestações, sem juros. Mas quando você soma, dá muito mais que os 2.500, não dá? E aí o que você faz? Você incentiva todo mundo a ir gastar um dinheiro que não tem. Mas ele está fácil, cria uma sensação de que o dinheiro realmente existe. Esse dinheiro inventado, ele não existe. Né? Eu lembro, né, eu estava comentando com os meninos na hora do almoço que a minha primeira formação era química, eu fiz faculdade de química. Então eu entrei na faculdade, calouro, que nem vocês, não sei se aqui tem, primeiro dia lá do calouro, tem lá a barraquinha do Santander, monte uma conta universitária, você ganha um cartão e um squeeze, aí você, que legal, aí você vai lá e faz aquele negócio e tal, aí eu fiz o meu cartão, na minha época era Banco Real, né, professor Fábio, era Banco Real na nossa época. Não, eu não sou do App Nacional. Eu sou do Real. Desculpa. Não, era nacional. Na minha era nacional, do boné do Ayrton Senna. Eu lembrei. Agora lembrei. Aí o que acontece? Pô, cara, peguei aquele cartão e, pô, mó barato e tal. Aí chegou o cartão lá e eu fui lá no caixa eletrônico, enfiei o cartão no caixa e falou assim, você tem um limite de R$100. Cara, R$100 em 1994, bicho, eu fechava um puteiro, mano. Era muita grana, mano. Pô, fui lá, saquei aquele dinheiro. Eu fiz o óbvio. Eu saquei aquele dinheiro e fui pro bar beber. Óbvio, todo mundo fez isso. Não precisa ter vergonha. Levanta a mão. Você que sacou o dinheiro lá da conta universitária, entrou no cheque especial para tomar uma com a galera. Não? Vocês são da economia, verdade. Eu era da química. Aí o que acontece? Você está lá na 20ª cerveja. Aí eu fui para um bar lá, bem pé de Todd. Vocês falam isso? Bar de pé de Todd? De copo sujo, copo... Boteco. Aí tinha lá... Promoção da cerveja Belco. Beba 20 e ganha uma de graça. É hoje que eu vou beber uma cerveja grátis. Fui lá e bebi cerveja e fiquei louco. Aí tava lá, aí bêbado, quando fica bêbado, começa a ter devaneios, né? Começa a filosofar, vira filósofo, né? Aí eu fiz uma coisa que eu fui entender depois que eu fui fazer a faculdade de economia. Que eu ficava lá, gente, esse dinheiro não era meu. Eu enfiei um plástico e esse dinheiro saiu. De onde veio esse dinheiro? Não veio de lugar nenhum. De onde veio, né? E é isso mesmo, foi um dinheiro inventado ali na hora que surgiu. Né? Ele veio porque foi inventado, literalmente, como moeda escritural, e como a gente tem a reserva fracionária, pegou lá da conta de alguém dentro da reserva fracionária e disponibilizou para mim mesmo ele sendo escritural. Então é assim que as pessoas vão reagir. Elas vão ter a sensação de que aquele dinheiro existe, e existe mesmo, porque é só enfiar um cartão plástico lá que o dinheiro vem. Correto. Qual vai ser o impacto disso dentro da lógica de escolha entre consumir ou investimento? Vai causar uma distorção terrível. Por quê? Porque os consumidores vão ter acesso a esses juros baixos. Então eles vão achar que eles podem consumir mais do que eles consomem hoje. Que é o que você fez quando você comprou o carro financiado.
né? Aí, eu lembro que uma vez eu fui falar disso numa televisão lá em Goiás, aí foi super assim, o Facebook, uma hora depois, estava bombando. Você odeia que pobre ande de carro, você não quer que pobre ande de carro, você odeia os pobres. Não, o pobre não está comprando carro porque ele está ganhando mais. O pobre está comprando carro porque ele está se endividando com dinheiro que ele nem sabe se ele vai ter condição de pagar no futuro. Então, as pessoas vão consumir mais do que elas, de fato, poderiam estar consumindo. E, ao mesmo tempo, as indústrias, ao ver esse consumo que cresceu de forma artificial, elas vão falar assim, olha, rapaz, não é que o povo está comprando? Pau na máquina, vamos fabricar mais geladeira. Vamos pegar investimento no BNDES, BMW vem para o Brasil, vamos pôr carro na rua, vamos encher de carro na rua. Então, você vai ter um volume de investimento além do investimento de fato que existe ali. O que você vai perceber? Você vai perceber a formação de... Porque esse nível de consumo aqui e esse nível de investimento, esse tamanho da economia teria que estar aqui em cima. Ó. Então você cria o que nós chamamos de um crescimento artificial da economia. Aqui é o que nós falamos uma bolha. Surge uma bolha, literalmente, porque ela vai surgir e a qualquer momento ela pode estourar. Por que ela pode estourar? Porque não é sustentável. Ó. O nível de real da economia está aqui, ó. Isso daqui foi crescimento artificial. Esse crescimento artificial faz com que surja o quê? Que surja um problema grande lá no triângulo de Hayek. Que vai ser o quê? O consumo vai ser estimulado. Vamos comprar carro? Yes. Vamos fabricar mais carro? Yes. E o meio do triângulo vai ser incentivado? Você vai quebrar esse triângulo. Os setores, você vai quebrar a informação entre os setores intermediários. Pegar o setor automobilístico. O que vai acontecer quando você jogou mais carro para a fábrica fazer e mais gente consumindo? Não tem uma série de empresas, de mercados intermediários, indiretos aqui dentro desse triângulo? Tem. Um deles foi quem? Combustível. Carro para rodar mais não precisa de mais combustível? O que aconteceu com a demanda de combustível? Aumentou. Demanda aumentou? Esse mercado cresceu, esse mercado aqui foi observando com o fator tempo, não, como isso aqui foi incentivado tudo ao mesmo tempo, não teve tempo dos agentes econômicos reagirem e falar, olha, está entrando mais carro, então dá para a gente fazer investimento em mais refinarias, em mais... até mesmo porque refinaria hoje no Brasil é um monopólio estatal, que se é estatal não pensa, né? Então... não pensou em oferecer mais esses estágios da economia aqui. Por exemplo, você reduziu o IPI, você reduziu impostos para a fábrica de carro. Mas e a indústria de alumínio, que serve de insumo para esse carro? Né? E o varejo? Teve incentivo? Né? O cara pagou menos... Não teve mais incentivo. Então você quebrou isso daqui e esses produtos vão ter uma demanda aumentada e você vai ter um surgimento de inflação. Você começa a ter uma disputa por esse crédito, e aí você tem um boom. A economia cresce como cresceu de 2008 para frente, todo mundo comprou carro, o pobre está andando de avião, está todo mundo feliz, né? Até na capa da Exame falou, somos todos felizes agora. Quem lembra dessa capa da Exame, né? Somos todos felizes agora, a gente está gastando, mas a gente estava gastando um dinheiro que não existe, era crédito. Ninguém tinha produzido para aquele crédito acontecer. Então, o que acontece? Você causa inflação. Minha Casa Minha Vida. Vamos incentivar a indústria de construção civil. Vamos incentivar as pessoas a comprar casas baratas. Como aquele dinheiro não é seu, a demanda por aqueles bens aumentou, o preço da casa ficou mais caro, mas você topou pagar. Por quê? Porque o crédito estava barato e tinha que aproveitar. Então eu vi, né? Enquanto eu estava fazendo meu doutorado em Brasília, eu vi kitnet na Asa Sul de menos de 40 metros quadrados sendo vendida a R$1 milhão. Aqui deve ter tido também uma bolha imobiliária. Aqui também os preços dos imóveis cresceram. Cresceram por quê? Porque a demanda, pela simples regra marshalliana lá de oferta e demanda. Ó, a demanda aumentou, o preço do bem aumenta. Mas a gente não se importou com o aumento de preço. Por quê? Porque o crédito para pagar aquilo era do banco. A gente pegava lá no banco, o imóvel aumentou, mas vamos aproveitar logo porque pode aumentar mais de novo. Né? Era isso que a gente escutava do senhor Guido Mantega. É isso que a gente escutou do Lula nas vésperas do Natal e na televisão e falar assim, pode comprar geladeira, a crise é marola, vamos torrar. Foi esse o incentivo que nós recebemos. Só que isso causou uma pressão inflacionária, todo mundo tinha pelo menos um carnê das Casas Bahia, um carnê do Banco Fiat e um carnê imobiliário.
Quando o preço da gasolina aumentou, você conseguia pagar o aumento do preço da gasolina e o talão de empréstimo que você tinha? Não. Então, o que aconteceu? Você começou a gerar inadimplência no setor. Você começou a não dar conta de pagar aquilo porque a inflação veio. Nós chegamos na inflação que chegou nos 10%. Inflação aumentou, o seu consumo ficou mais caro, você teve que começar a abdicar de bens. Você teve que parar de consumir artificialmente como você estava. O que acontece com a economia? Ela vai retrair. E ao retrair, todos esses investimentos que foram feitos de forma artificial vão para o buraco também. Correto? Feito isso, a economia colapsa. A economia entra em colapso. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Em todas as crises que você teve, né, você teve o pânico de 1819, você teve a crise de 1929, você teve a crise de 2008, e você teve aí no Brasil a crise promovida pelos anos aí de PT, que tentou sustentar isso. Qual que era a saída? Mais juros baixos. Não, é porque não aprofundou. Nós tivemos que escutar isso do senhor Guido Mantega. É porque eu não aprofundei o modelo do tamanho que tinha que ser aprofundado. Ele usou esse termo, tipo assim, nós vamos afundar mais a economia para chegar no fundo do poço. É isso que ele acha que é aprofundar o modelo? Então nós tivemos esse problema. Veio o quê? Veio a recessão. Por quê? Porque toda essa cadeia para trás aqui foi destruída instantaneamente. Eu gosto de manter o meu blog, eu tenho um blog lá, é adrianoparanaíba.com.br, que eu gosto de manter ele. Eu parei de escrever, mas eu deixo ele no ar, porque, por exemplo, antes da gente ter problema na economia brasileira, quando falou assim que a Petrobras ia aumentar investimento em petróleo, aí eu escrevi lá, falei assim, vai dar merda. Vai dar merda. Primeiro, o mundo todo está investindo em formas alternativas de combustível. Certo? A Petrobras vai gastar uma fortuna no pré-sal. Ao gastar esse dinheiro no pré-sal, ela vai fazer um investimento muito alto no pré-sal. Quem faz análise de viabilidade econômica de um projeto, faz a conta lá, eu consigo controlar o preço desse mercado? Não, o preço do petróleo é ditado internacionalmente. Quem que são os concorrentes da Petrobras de exploração? Quem que é o concorrente do pré-sal? Vamos pegar lá, Estados Unidos, que é uma questão interessante, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, só que ele também é o maior consumidor, por isso que ele tem que comprar lá dos árabes. Então, os Estados Unidos lá estava desenvolvendo técnica de extrair xisto lá, fazer uma pressão lá, então um custo muito menor. Outro concorrente do pré-sal, os próprios árabes, O árabe lá, extração de petróleo é assim, o cara está andando no deserto, trupica numa pedra assim, sai petróleo. É fácil tirar petróleo lá. É superficial, quase. O Canadá, gente, petróleo no Canadá é o chão, Os canadenses têm medo do chão acabar porque eles tiram petróleo com escavadeira. É sério. Não é brincadeira, não. Então, o custo fixo, o custo de investimento de todos os concorrentes brasileiros são muito menores que o pré-sal. Se o preço do petróleo caísse, o Brasil não ia dar conta. Por quê? Porque ele tem um custo altíssimo. O pré-sal é você pegar um barco especial, feito só para aquilo, pôr ele no meio do oceano, fazer um buraco, chegar na China, voltar para cá pegar a desgraça do negócio do pré-sal. É um custo altíssimo para fazer a operação daquilo. E se o preço do petróleo cai? Quando o petróleo estava alto, a Petrobras, não, esse projeto é viável. Mas e se o preço cair? Que é possível, porque é um preço de mercado, é uma commodity. Se fosse monopólio da Petrobras, só a Petrobras que oferecesse petróleo para o mundo todo, cara, pode investir na tecnologia que quiser, ela consegue ditar o preço, pronto. Mas não é o caso. Um exemplo que eu gosto muito de fazer, de colocar assim, de fazer essa leitura desses investimentos ruins que são feitos baseados em crédito e não produção, é um artigo que eu li que eu gostei muito do professor Paul Sivik. Ele era um grande economista austríaco, ele tinha uns 120 quilos, ele fez redução de estômago, está fininho agora. Então ele já não é um grande economista austríaco, ele já é tamanho normal, de economista, ele era grande pra caramba. Então ele publicou em 2008,
né, na Quarterly Journal, que é um importante jornal da escola austríaca, essa análise do ciclo da teoria econômica aplicado num ponto de vista da finança corporativa. Porque a gente gosta muito de falar de teoria austríaca dos ciclos econômicos, pensando em macro, essas coisas. Mas ele puxou lá para as finanças corporativas para mostrar essa questão do investimento, né? Como é importante as questões relacionadas ao investimento. Então, ele fala lá, ó, o custo do capital, né, o valor do capital, depende, né, o custo do uso do capital, ele depende, aí tem lá, né, ó, quando você tem uma mudança do custo do capital, da taxa de juros, né, você tem uma mudança de preço do custo do capital, tá bom, vou acelerar. Então ele pega lá no livro, ele pega no artigo dele o exemplo de vamos imaginar que os Estados Unidos diminui a taxa de juros de 5% para 4%. Tá? Então, na verdade, você vai ter, quando você reduz de 5% para 4%, você tem uma redução de 0,328% do custo de capital. Por isso que as pessoas vão investir mais quando você tem taxa de juros mais baixa, porque o custo de capital diminui e você vai ser incentivado a fazer isso. Aí eu aproveitei que ele fez as contas tudo e só copiei e peguei os números do Brasil. Quando no Brasil a gente diminuiu a taxa de juros de 2008, claro, é um exemplo, né? Porque o investimento no Brasil tem a contaminação da TJLP e os empréstimos do BNDES. Mas vamos imaginar que todo mundo pegasse dinheiro emprestado via Selic. Tá? É um exercício para a gente ver esses impactos de mudança de taxa de juros. Então, 2008, 13,75%, Guido Mantega vai lá e baixa a taxa de juros em 2009 até 8,75%. Ou seja, a redução de custo de capital foi para 1,60%. Claro que o investimento, ele é um investimento de juros compostos, então você vai ter um valor presente líquido que vai depender do fluxo de caixa lá do NPV, né, do valor presente líquido, Next Present Value, lá da HP12, lá que vocês ficam sofrendo, cutucando aqueles botões tudo, não entende, né, mas é legal, aquilo lá é legal para você fazer chantagem. O Excel faz aquelas contas todas, mas é legal a HP12 porque você faz chantagem com o seu banco, né, com o seu gerente de banco, né, quando você vai comprar um carro, né, aí você chega lá e tira aquela calculadora, o cara, putz, esse cara entende de conta. Não precisa entender, não. Você já vai com a conta na cabeça, só fica cutucando lá os botões lá, o seu juros está muito alto. Pô, o cara entende de juros, mano, vou ter que falar com o meu chefe. Né? Desse jeito. Você ri, mas vocês fazem isso. Ó, então, na verdade, muitas vezes, esse empréstimo, as empresas pegam esse dinheiro numa taxa lá para 20 anos. Então, na verdade, você tem um ganho de produtividade do capital em 20 anos de 9%. Correto? Então você vai causar esse aumento de produtividade do capital, no caso dos Estados Unidos, com esse exemplo, de 9%. No caso do Brasil, você aumentou em 38% a eficiência do custo capital. Ou seja, só bobo que não ia lá no BNDES para pegar dinheiro. Seja para fazer qualquer coisa. Você não precisa entender de nada. Você pode ser o Eike Batista que não entende de petróleo. Vai lá e pega, porque está lá de boa. Vai lá e pega, meu. Se você sabe fazer, é outra história. Certo? E aí ele faz o exercício mais importante que não é feito. Fazer o cálculo de viabilidade econômica do projeto. O que a gente faz? O juros está barato, vamos pegar para investir em quê? Em qualquer coisa, mas está barato. O BNDES fala que como é que o BNDES escolhe as empresas campeãs? Ele fala assim, essa taxa de juros vai ser para o setor de carne e abatimento de animais. Aí o JBS fala assim, é para nós, vamos lá pegar esse dinheiro, seja para fazer o que for. Aí vamos imaginar aqui, ele faz um exemplo, um exercício hipotético. Vamos imaginar que você monta uma empresa que tem esse tipo de custo, a viabilidade econômica estuda de 3 anos, dá para você pegar dinheiro lá no Banco de Fomento, né, no Banco do Brasil, a taxa de juros é 5, o preço do capital é 1.000, você espera uma renda de 1.040, o projeto vai ser no total de 10 anos. Aí quando você faz a conta de valor presente líquido, lá na HP12, e joga esses dados, vai dar um valor negativo. O que esse valor presente líquido, né, o Next Present Value negativo, fala? Que o projeto é inviável. Então o que você faz? Você tem 2 caminhos. Você desiste desse projeto, porque ele é inviável economicamente, ou você faz o quê? Você revê o projeto. Eu acho que a tecnologia que eu estou usando não é a melhor. Eu vou buscar uma tecnologia mais barata. Você vai buscar inovar esse processo para conseguir melhorar e reduzir o seu custo para esse negócio se tornar viável economicamente. Não é isso que a gente faz?
Não é esse o papel do economista quando vai lá fazer uma assessoria de viabilidade econômica, mostrar que o negócio é inviável? Ah, o negócio é inviável, poxa, mas pô, dá para você repensar aqui a forma de contratar as pessoas, eu vou acelerar mais rápido ainda, contratar as pessoas e tal. Mas aí vem o governo e baixa a taxa de juros. Quando o governo abaixa a taxa de juros e você repete a conta, o negócio fica viável. Então olha que massa. Um negócio que no mundo real é inviável, por causa de uma redução de taxa de juros artificial, você transformou um negócio que é ruim num negócio bom. O que vai acontecer quando o governo precisar subir a taxa de juros de novo? O teu negócio que era bom volta a ficar ruim. E foi o que aconteceu na economia brasileira. E é o que acontece em todas as economias, que você tem um crescimento baseado em redução de taxa de juros com incentivo a crédito, o que nós chamamos na escola austríaca de malinvestments, ou seja, investimentos ruins, investimentos mal pensados, mal feitos, né, de fato. Então, quando chegou a crise, aí o professor fala lá, ó, então o governo subiu a taxa de juros de 4 para 5. Fez um estrago, porque a eficiência do capital reduziu bastante. No caso brasileiro, que a taxa de juros em 2012 era 7, depois teve que subir para 14,25, porque a inflação disparou. Olha para onde foi a eficiência do capital. Você quebra todo mundo mesmo. Foi o que aconteceu na economia brasileira. Aí você vem a recessão, os insumos, você começa a mandar a gente embora, você diminui compra de insumos, você dá férias coletivas lá para a indústria automobilística, chega uma hora que não adianta, aquele investimento é mal feito, com taxa de juros de 14%, ele não sobrevive, então você tem que se livrar de tudo que você tem na empresa. Aí vem, você consegue se libertar do capital fixo, das máquinas que você comprou? Mundo real, gente, aí ele pega isso daqui, ó. Olha que massa, ele mostra que sempre que você reduz taxa de juros, aqui é um gráfico comparando Estados Unidos de 1953 até 2004, que foi quando ele fez a tese de doutorado dele. Toda vez que você baixa a taxa de juros, você traz um crescimento boom artificial da economia e rapidamente traz recessão. Aí tem que subir taxa de juros. Então ele marcou de amarelo os períodos de recessão e comparou com redução e crescimento de taxa de juros. Para os Estados Unidos, então a saída para a empresa não adianta, o investimento foi ruim, tem que fechar, não adianta. E ele faz uma análise que nos Estados Unidos a taxa de juros sempre inverte 4 a 5 trimestres antes de recessão. Ou seja, baixou a taxa de juros, vai vir crise daqui 4 a 5 anos. Ou seja, uma teoria de ciclos, confirmada pelo histórico americano. Por que disso? Porque no mundo real, gente, capital não é a letrinha K, não, que você muda. A gente estava falando isso na hora do almoço, né, professor Fábio? Capital não é o K, que você fala assim, não, agora é só pegar o K e tirar da indústria e colocar no agribusiness. Não, o K é uma máquina que só... o K é um navio offshore que só serve para pegar petróleo lá no pré-sal, não serve nem para carregar mudança de cachorro, não dá para carregar nada naquela bagaça. Só serve para aquilo. Então você perdeu de fato aquele capital. Não tem jeito do capital ficar se movendo, né? Você pega aqueles livros marxistas que falam do avanço da fronteira agrícola no Brasil, né? Aí fala assim, o avanço do capital. Aí parece que o capital é aquela onda que vai onde aquele dinheiro que vai rolando que nem água, assim, vai invadindo. Não! Capital é uma máquina, capital é um imóvel, é um investimento fixo que foi feito. Não tem como sair. Qual que é a saída? Nós temos que ter leis que facilitam fusão e aquisição. Nós temos que ter leis que facilitam falência. Adriano, nossa, lei para ajudar o cara a quebrar? Sim. Por quê? Porque o cara vê que o negócio não é bom, como ele ainda tem grana, o que ele faz? Ele fecha o negócio e pega aquele resto de grana dele e vai para outro negócio. Paleta mexicana, bombou aqui também, né? Imagina o cara que investe em paleta mexicana. Quando ele vê que não está dando mais certo, ele fala assim, rapaz, está na hora de eu sair fora. O empreendedor, ele enxerga oportunidades, ele vai montar um food truck, né? Aí ele sai da paleta e vai para o food truck. Se eu tenho leis que facilitam quebrar, ele consegue fechar a empresa e abrir uma nova empresa ainda com dinheiro. Como no Brasil é tão difícil fechar uma empresa, quando é que o cara fecha a empresa? Quando ele não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir abrir a loja. É verdade ou não é? Então, quando o cara quebra no Brasil, ele está endividado, ele não paga funcionário, ele não paga fornecedor. Então, você tem que ter leis para facilitar a falência, porque é a forma de você incentivar o cara a querer inovar, mesmo que seja em outro setor. E, acima de tudo, não adianta ter lei que facilita a falência, leis que facilitam a fusão e aquisição, se você não tiver um aumento de fato da poupança privada.
É poupança privada que faz, de fato, investimentos reais acontecerem. Porque é um dinheiro real. Investimento de governo é dinheiro inventado. É aumento de base monetária só, é aumento de moeda escritural só. Você não tem investimento de fato na economia. Para finalizar, então, tem várias opções, depois eu passo essas opções, tá? Depois vê lá. Finalizar só com esse livro que eu gosto muito do professor Husman, que ele fala justamente o problema de dar crédito fácil. O problema do crédito fácil é que a gente cria uma geração de pessoas endividadas. É o que está no Brasil. O cara não precisa se preocupar em pagar a dívida, ele vai lá e pega o empréstimo. Hoje a coisa mais comum no Brasil é o cara pegar empréstimo para pagar 13º de funcionário. Isso é triste para uma economia. E o governo acha que está fazendo a coisa boa, em baixar a taxa de juros para ajudar o cara a pagar 13º de funcionário. Nós estamos criando empresários irresponsáveis financeiramente. Pessoas irresponsáveis financeiramente. Não tem como você fazer com que a economia cresça se as pessoas gastam de forma irresponsável. A pessoa tem que... então não pode dar dinheiro para as pessoas? Não. Quando você tem um custo um pouco mais alto de taxa de juros, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de investir naquele negócio. Aquele negócio tem que, de fato, ter valor presente líquido. Ele realmente tem que ter TIR, ele tem que ter retorno para você investir. Se a taxa de juros é baixa, qualquer negócio é viável economicamente. Então essa vai ser a crítica máxima da escola austríaca. E muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa tarde, obrigado por me aguentar mais um dia. Amanhã eu estou aqui de volta, repetindo. Aí depois eu volto de novo. Tá? Obrigado, tchau, tchau. Pessoal, enquanto o pessoal está lá fora preparando o nosso cofre, a gente tem aqui 5 minutinhos para perguntas, tá? Então, fica à vontade. Quem tiver, só levantar o braço que eles levam o microfone aí para vocês. Você poderia voltar no... Acho que é um dos seus primeiros slides. É só uma dúvida que eu fiquei. Eita, vai lá. Pode ir avançando. Isso aí. No caso, a gente está falando de pessoas, certo? São pessoas físicas que estão ou investindo ou consumindo. Se eu tenho um grupo de pessoas cujo investimento, quer dizer, cujo capital de reposição é tão baixo que elas não podem consumir o básico, senão a fronteira delas diminui. Qual a solução para elas? Se elas não têm dinheiro para tanto consumir quanto investir. Não, sim, você está falando da questão das pessoas mais pobres, certo? Porque isso que a gente aqui é uma perspectiva mais agregada nesse sentido. Mesmo existindo pessoas... esse é o grande problema, né? As pessoas pobres, elas são beneficiadas quando? Né? O Ronald Reagan falou uma frase que eu achei bacana. A melhor forma de você ajudar um pobre é dar emprego, é você fazer geração de emprego. Não vai ser essas pessoas que vão ter que reduzir o consumo para investir. Vão ser as pessoas que foram incentivadas via juros baixos a comprar uma BMW nova em vez de comprar um Honda Civic. Certo? Porque quando você diminui a taxa de juros, em vez de eu tinha condição de comprar um Honda Civic, certo? Aí, como o governo me deu incentivo e crédito mais barato, eu posso comprar uma Mercedes-Benz. Lá em Goiânia encheu de Mercedes, cara. Parece que a cidade só tem milionário na cidade. Esse pessoal gastou, se endividou. Você reduziu muito esse investimento deles, possível, que são pessoas que tinham condição financeiras de investir no banco, pôr lá num CDB, pôr em alguma coisa, que vai aumentar lá o caixa do banco, e o banco fala assim, eu tenho que pegar essa grana e emprestar para alguém. Vou emprestar para uma empresa. Aí a empresa fala assim, beleza, vou pegar essa grana e aumentar a minha fábrica. Aí quando ela aumenta a fábrica, ela precisa contratar mais gente. Contrata quem? Esse pobre que está marginalizado na sociedade, que vai começar a ter um emprego. Aí ele tem um emprego, ele vai começar a consumir e vai sair da situação de pobreza dele. É isso que a gente acredita que acontece, certo? Em vez de eu ficar dando crédito para todo mundo e todo mundo consumindo a base de dinheiro inventado, que um dia alguém vai ter que pagar isso. Como que nós pagamos isso? Inflação, que é o famoso imposto
o imposto do crescimento do crédito. Tá joia? Respondi? Sim. Por exemplo, na África, você tem várias empresas acabam indo para lá e a África subsaariana é o único lugar que a extrema pobreza não se reduziu no mundo todo. Mas nós temos que lembrar que, nesse exemplo que você pegou, nós temos algumas ditaduras, algumas até socialistas, que incentivam até o processo de guerra. Na África, né, eu lembro que uma vez eu fiz um estudo a respeito da África, que a África tem um problema sério. Quando você dividiu em colônias, você fez de fronteiras, você criou os países, que rompeu alguns espaços de tribos. Então, a África ela tinha um mecanismo lógico de tribos que o Ocidente, na vontade de levar o progresso, levou a desgraça para a África. Né? Nigéria, por exemplo, você tem pelo menos 3 tribos que se matam dentro da cidade por disputa de território. Então você tem um fator ditaduras, você tem fator guerra, que esses 2 fatores já conseguem sozinhos levar qualquer civilização para um estado de pobreza, que é o que a gente vê na África. Então, eu acho que o problema da África, de desigualdade social, é a gente entender o processo histórico de formação africana e entender que essa vontade de ocidentalizar a África trouxe esse problema, e quando ocidentalizou, a gente abriu espaço para... É o meu que está falhando? Opa, eu acho que era. Você abre espaço para ter pobreza. Ditadura só leva à pobreza. Parou? É a gravata borboleta? Vai ser mesmo. Tá, como seria no caso do investimento em ciência e tecnologia no Brasil, nessa perspectiva do Mises e do Hayek que você apresentou? Cara, excelente pergunta. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto. É de quem? É dele, só que ele tava... Ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha. Cara, não precisa ter vergonha. Eu não tenho vergonha de usar gravata borboleta? Pode ter. Pode ter. Cara, qual que é o problema hoje do investimento em ciência e tecnologia? Primeiro, nós temos que entender que a culpa da gente não ter investimento sustentável de ciência e tecnologia no Brasil vem da nossa Constituição. A nossa Constituição, quando ela foi criada, ela criou um artigo constitucional falando da indissociabilidade de ensino, pesquisa, pesquisa, ensino e extensão, e colocou isso na responsabilidade das universidades públicas. Ou seja, o governo que ia decidir aonde ia acontecer o investimento. Por exemplo, eu vou fazer pesquisa, eu sou pesquisador, eu preciso de grana para fazer minha pesquisa, certo? Eu vou pesquisar aonde? Aonde vai me dar grana? Aonde que me dá grana hoje no Brasil? Editais de fundações, FAPESP, FAPEG, alguma coisa. De onde vem esse dinheiro? Aí o edital deixa lá. Aí quem que decide qual que vai ser o formato do edital? O burocrata, alguém que foi colocado pelo partido ali dentro. Então ele vai direcionar pesquisas para o tipo de pesquisa que a gente vê hoje em dia. Né? Com certeza, se você pegar hoje o site da FAPEG, tem muito menos recursos para pesquisa em economia, em assuntos relacionados à economia, e tem muito mais para a questão de diversidades. Não tenho nada contra isso, mas, poxa, por que não pode ter dinheiro para todo mundo nesse sentido? Então, a gente cria um incentivo artificial para uma pesquisa direcionada. Nós aprendemos com isso a ter ódio do mercado. Os professores aprenderam tem que ter medo, o mercado não pode entrar na universidade, porque nós vamos ser dominados pelo mercado. Sendo que o ideal seria o contrário. Se o objetivo de extensão, se nós temos a ideia de indissociabilidade de extensão, o próprio nome fala de a gente estender as nossas atividades para a sociedade. Aonde estão os problemas? No mercado. O mercado quer contratar doutores para fazer pesquisa. Né? Por que tem tanto marqueteiro mala aí, tanta gente que ganha horrores aí com esse pessoal? Porque nós, a universidade, somos proibidos, graças à dedicação exclusiva, a trabalhar junto com o mercado. Tentar trazer dinheiro de empresas para fazer um laboratório numa universidade é a maior dificuldade. O mercado é tipo um monstro, né? O mercado... Né? A gente aprendeu a odiar essa palavra, mercado. Né? Eu tenho uma palestra minha no Summer School desse ano, está lá no site do Mises, onde eu faço a apresentação da revista Mises, e lá eu faço essa análise em cima da Constituição, de como que foi pensado isso, porque é um problema muito sistêmico. Então, a gente criou uma geração de pesquisadores que odeiam da onde pode vir o dinheiro. Então, hoje a gente não tem grana para pesquisa, estão falando aí, ano que vem não tem dinheiro da CAPES. Vamos buscar esse dinheiro aonde?
A gente tem que ir para o mercado, cara. Porque lá eles estão querendo contratar gente, eles estão querendo pesquisa, eles estão querendo lá físicos para fazer o estudo de rigidez do cabo dessa câmara para fazer uma câmara melhor. Né? E vai contratar onde? Universidade, faculdade de física ali, ó, dá uma grana para os caras desenvolvem a pesquisa, em contrapartida cede a patente para a empresa. Ah, mas a empresa, cara, financiou a pesquisa, nosso objetivo não é a pesquisa, não é o ensino, é pôr o aluno para participar da pesquisa e aprender como é que se faz. Né? Mas não, a gente prefere ficar chorando para o governo, pedindo mais dinheiro, e não correr atrás, né, de dinheiro para fazer pesquisa científica. Então eu vejo que a gente tem essa lógica cruel que os próprios pesquisadores, a gente, por exemplo, eu mexo com pesquisa porque eu gosto, cara. Eu tenho colegas da minha instituição que se o cara não quiser apresentar um artigo em congresso, se ele não quiser escrever um artigo, se ele não quiser participar de nenhum grupo de pesquisa, se ele não quiser fazer nada, ele vai receber exatamente o mesmo salário meu, porque ele também é dedicação exclusiva, igual eu que tem lá, se ele for da mesma categoria lá da carreira minha, a gente ganha o mesmo salário, mesmo ele produzindo muito menos. Qual que é o incentivo? O incentivo é você não pesquisar, é você não produzir. E aí as pessoas que precisam produzir, é uma burocracia tão infernal que acontece o que nós estamos vendo com grandes pesquisadores brasileiros. Estão indo embora, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Europa, para buscar dinheiro, porque lá o laboratório tem dinheiro da Pirelli, tem dinheiro da Pfizer, tem dinheiro da Apple, e aí tem grana lá para fazer pesquisa. Então estão indo embora. Por quê? Porque lá é um ambiente onde o mercado participa. Nós temos que parar de odiar essa palavra mercado. Mercado somos nós, mercado é resultado da ação humana. Né? Nós somos o mercado. Né? A gente aprendeu que o mercado é o monstro. Né? O William Bonner lá vai dar notícia ruim no Jornal Nacional. A Bolsa de Valores hoje está despencando. Por quê? Porque o mercado está nervoso. Ontem eu chorei de rir. Um cara falou numa análise econômica, né? O dólar está muito nervoso. Não, o dólar não fica nervoso. Senão a gente ia lá, dava um sossega-leão nele e pronto, baixa. Não, é porque um esquerdista lunático lá na Turquia fudeu a economia deles lá e isso está contaminando o preço do dólar. Não tem nada a ver de mercado, de nervoso, são pessoas que estão reagindo. Então a gente tem que parar de odiar essa palavra mercado e enxergar que é o caminho para a gente ter grana para ciência e tecnologia, porque é quem quer ganhar dinheiro com isso. Eles não querem inovar, não querem ter grana para fazer um produto melhor que o concorrente. A gente tem esse produto aqui na universidade para vender, por que a gente não ganha dinheiro com isso? Porque não quer, né? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Adriano, um prazer enorme receber você aqui com a gente.